O capítulo final de Invocação do Mal está chegando nos cinemas e promete encerrar a franquia com chave de ouro. How many cases you guys had? Cases? My name is Ed Warren, here with my wife Lorraine. Maybe 1,000. E sem dúvida muita gente está ansiosa para saber qual o caso real que será retratado no filme. Muita gente já conseguiu identificar, mas para quem não sabe, eu vou explicar. O caso real que será retratado no filme é o da família Smurl. Sem dúvida um dos casos mais bizarros que os Warren já investigaram e que não conseguiram ajudar, de fato. E é esse caso que eu vou contar para vocês hoje. Então se você gosta desse tipo de história e dos filmes de Invocação do Mal, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, pega o lanche, se acomoda e bora pra história. Tudo começou em 1973, quando o casal Janet e Jack Smurl se mudaram junto com seus filhos e os pais de Jack para uma casa antiga de 2 andares em West Pinson, na Pensilvânia. Após eles terem perdido sua moradia devido às enchentes causadas pelo furacão Agnes no ano anterior, a família estava bastante ansiosa por um recomeço, e o Jack investiu todas as economias na residência, pensando em renovar ela e transformar ela em um lar. Porém, como podem imaginar, não foi isso que aconteceu. Aos poucos, a vida da família acabou virando um pesadelo. Inicialmente, os membros da família alegavam terem vivenciado incidentes incomuns, mas inofensivos, muitos dos quais pareciam problemas típicos de casas antigas. Objetos desapareciam misteriosamente, portas abriam e fechavam sozinhas, os vasos sanitários inexplicavelmente davam descarga e eletrodomésticos queimavam sem nenhuma explicação. E pra piorar, manchas apareciam nas paredes, e mesmo com limpeza elas sempre voltavam. E a casa também era atormentada por odores horríveis, os quais lembravam enxofre e carne podre. Logo, todos esses fenômenos começaram a aumentar, para ruídos inexplicáveis e gritos aterrorizantes que vinham do nada. Ao que parece, tudo piorou quando os membros da família passaram a ser visitados por uma figura sombria que ocasionalmente aparecia flutuando pelos corredores da residência. A atividade paranormal foi se tornando cada vez mais agressiva com o passar dos anos, e as entidades deixaram de apenas se manifestar e também passaram a atacar a família. Uma das filhas de Jack e Janet foi empurrada da escada, enquanto outra sofreu um acidente com um lustre que simplesmente caiu do teto. Objetos voavam pela casa e até o pobre cachorro da família, um pastor alemão chamado Simon, foi jogado contra uma parede por uma força invisível. Esses atos terríveis de violência duraram quase uma década e se intensificaram ainda mais após a Janet dar à luz a gêmeas. E segundo relatos, tudo isso piorou tanto que o Jack e a Janet chegaram a ser abusados pelas coisas sobrenaturais que tinham na casa. O Jack afirmou ter sido violentado por uma entidade demoníaca, a qual o segurou e imobilizou ele, enquanto a Janet alegou ter sofrido ataques e puxões enquanto dormia. Assustados, os Smurls resolveram procurar a ajuda da Igreja Católica, e diversos sacerdotes visitaram a residência para realizar bênçãos e purificações. No entanto, nada parecia resolver o problema, e a família continuou atormentada por forças malignas. Após uma investigação infrutífera da igreja, que relutou em agir e aprovar de fato um exorcismo formal, a família decidiu procurar a imprensa, o que criou um grande frenesi na mídia, com a presença de diversos jornalistas no local. Isso, por sua vez, gerou ressentimento nos moradores e vizinhos deles, que se incomodaram com a atenção negativa e passaram a acusar os Smurls de fraude. Alguns desses encontros chegaram a culminar em violência, com pessoas batendo nas portas e arremessando tijolos pelas janelas. No entanto, a repercussão da mídia acabou atraindo a atenção de Ed e Lorraine Warren, que foram então recomendados aos Smurls. E a partir da investigação dos Warren, que ocorreu no ano de 1986, a gente conseguiu a maioria das informações e documentos sobre esse caso. Quando Ed e Lorraine Warren foram investigar a casa, uma coisa se destacou imediatamente aos olhos do casal. A família nunca havia aberto um portal para que essas entidades sobrenaturais pudessem adentrar em suas vidas. De acordo com o Ed, eles haviam sido aleatoriamente selecionados para esse tormento. Em uma entrevista em 86, o Ed afirmou que encontrou uma presença maligna logo em sua primeira noite naquela residência. Segundo ele, móveis começaram a se mover sozinhos, a temperatura caiu bruscamente e uma massa escura se formou à sua frente. Ele tentou expulsar ela com água benta, um crucifixo e óleo sagrado. Enquanto os Warrens estavam no local, eles ainda afirmaram ter vivenciado diversos fenômenos, como quedas de temperatura, aparições sombrias. E segundo o casal, eles também encontraram uma mensagem escrita no espelho, e ao que parece essa mensagem exigia que eles fossem embora. Ao longo da investigação, que durou cerca de 4 meses, os Warren acumularam horas de gravações de áudio, inúmeras anotações e fotografias. Eles então concluíram que a casa estava sendo assombrada por 4 entidades diferentes. Uma mulher idosa, uma garota jovem com potencial para violência e um homem que teria morrido no local. Contudo, o quarto integrante não era uma entidade humana, mas supostamente uma força demoníaca, que estava manipulando os outros espíritos para fragilizar e atormentar a família, se alimentando do medo deles. Bom, embora os Warren tenham investigado a residência, eles nunca chegaram a uma conclusão definitiva sobre o que estava acontecendo no local.
e não foram responsáveis por livrar a família daquele mal. E justamente por isso que o caso é frequentemente conhecido como aquele que nunca foi resolvido pelo casal. No fim, os Smurfs afirmaram ter encontrado a ajuda de um pastor de uma igreja local, qual realizou uma rodada de bênçãos e orações que eventualmente apaziguaram as manifestações. Contudo, em 87, a Janet Smurf afirmou que ainda escutava barulhos estranhos na residência, e que ela ocasionalmente via vultos e sombras. Em 86, os Smurfs publicaram um livro chamado The Haunted on Family's Nightmare, o qual foi adaptado para um telefilme em 91, chamado A Casa das Almas Perdidas. Bom, e como é comum em casos paranormais, eles foram muito criticados e desacreditados, com diversos investigadores afirmando que não haviam provas suficientes de que a família foi atormentada por espíritos malignos. Bom, enfim, em 88, a família enfim se mudou do local. Bom, a Casa dos Fenômenos eventualmente foi colocada à venda, passando por diversos proprietários. E claro, devido à sua fama de assombrada, sempre acabava encontrando dificuldades para vender ou alugá-la. No entanto, uma nova moradora, chamada Deborah Owens, afirmou nunca ter experimentado nada de anormal ou aterrorizante desde que se mudou para o local. Bom, gente, esse é o caso da família Smurl. E assim como vários outros que os Warrens investigaram, esse gera bastante dúvida da veracidade, tanto pela presença deles, quanto pelas diversas opiniões das pessoas. Bom, mas e vocês? O que acharam de tudo isso? Será que era realmente tudo uma farsa ou a família era realmente atormentada por algo demoníaco? Bom, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E caso tenham gostado, já deixa um like e se inscreva aqui no canal também. E até o próximo vídeo. Falou!